Olá, galera, bom dia. Pessoal, a partir de agora a gente dá entrada aí no nosso segundo semestre, no nosso terceiro bimestre, né? E a partir de agora a gente para daquele assunto de física, a gente falou de física basicamente desde o início, né? E aí a partir de agora a gente começa num assunto voltando lá para ciências. E é um assunto que vocês nem gostam, né? Reprodução dos seres vivos, reprodução do ser humano, vocês nem gostam desse assunto, né? Então, baseando aí no seu livro didático, está lá na sua página 3 até a página 8 nesse primeiro momento de aula, tá? Bem, essa imagem aí de abertura demonstra exatamente o assunto que a gente vai abordar, só que tem um detalhe muito grande. Repare que nós estamos falando aqui reprodução nos seres vivos, e isso aqui é uma demonstração do ser humano, né? Então, o que a gente vai falar a partir de agora, reprodução dos seres vivos, aí está um exemplo de um processo de reprodução. Aqui está os espermatozoides, é o processo de tentar entrar no óvulo, que vocês vão aprender a partir de agora que o óvulo tem um nome correto. Óvulo não é o termo correto para utilizar nesse caso. Isso aqui, essa célula grande, meia rosada, é chamada de ovócito secundário, ok? Conhecida como óvulo. E os espermatozoides disputando para ver quem vai liberar o seu DNA primeiro no interior do ovócito secundário. Bem, lá na sua primeira página você observa essa imagem, né, falando sobre a reprodução nos seres vivos. Primeiramente, antes de mais nada, nós temos que lembrar algumas coisinhas, né? Quando a gente fala ser vivo, o que define um ser vivo? Qual é a característica do ser vivo? Ah, professora, eu sei. Todo ser vivo é composto por célula. Certinho, beleza. Todo ser vivo é composto por célula. Mas essa é a única característica que define um ser vivo? Não. Todo ser vivo ele passa por um processo chamado ciclo vital, tá? E aí vocês vão ver aqui no seu... Eu marquei aqui na página conforme os tópicos mais importantes. Se vocês quiserem acompanhar no seu material aí, podem acompanhar. Vocês vão ver que eu vou dar ênfase nos tópicos das quais estão marcados, tá? Então, a organização celular, a presença de metabolismo. O que é a presença de metabolismo? A presença de um processo de reação química para a produção de energia. A necessidade de energia, a necessidade de você ingerir o alimento, tá? Ah, professora, beleza, mas ser vivo você está falando então só dos animais? E os vegetais ingerem os alimentos? Não. No caso dos vegetais, a necessidade de energia deles são obtidas através da fotossíntese, tá? Assim como outras bactérias também são obtidas através da quimiossíntese. A reação a estímulos, a presença de ciclo de vida e a reprodução são características essenciais presentes em seres vivos. Bem, até aí, beleza, vocês vão relembrando aos pouquinhos, né? Esses assuntos já foram abordados em outros momentos. Uma das mais importantes para a continuidade de vida é a habilidade de seres vivos se reproduzirem. Na verdade, o processo de reprodução é uma etapa do ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? Nascimento, crescimento, desenvolvimento, reprodução e morte. Isso aí faz parte do ciclo de vida, tá? E aí, quando nós falamos reprodução dos seres vivos, a gente sabe que existem mais de um tipo de reprodução. No caso aqui, nós vamos abordar 2 tipos de reprodução, que é a reprodução assexuada e reprodução sexuada. Primeiramente, observem a palavra assexuada e sexuada, são parecidas, né? Uma tem a diferença que tem o prefixo A na frente da palavra. Vocês sabem que esse prefixo A na frente das palavras dá o sentido de negação. Então, se sexuada é um processo, o assexuada vai ser o contrário, vai ser o oposto, né? No caso, a reprodução sexuada é a reprodução onde ocorre a união de gametas. A maioria acha que a definição correta para a reprodução sexuada é definir como reprodução sexuada é aquela que ocorre sexo. Nem sempre. Primeiro que a gente tem que definir o que seria sexo, né? Sexo é para você definir um macho e uma fêmea. Então, sexo masculino, sexo feminino, né? E não se uma situação ocorrida. E outro detalhe também muito importante é que na reprodução sexuada, ao dizermos que ocorre a união de gametas, nem sempre haveria o que conheceríamos, né? O que chamaríamos como sexo. Por quê? A reprodução sexuada, ela pode ocorrer fora do indivíduo, que é o que a gente chama de fecundação externa, como é o caso dos sapos, e vocês vão ver aqui como exemplo, tá? Então, numa fecundação externa, ocorre a união de gametas e não ocorre a penetração de nenhum órgão
o órgão masculino no órgão feminino, tá? Então, reprodução sexuada, a definição correta ocorre a união de gametas, e a reprodução assexuada é aquelas que não ocorrem a união de gametas, tá? Podemos exemplificar aqui na reprodução assexuada as bactérias. O que acontece nas bactérias? O processo de reprodução das bactérias nada mais é que elas vão se dividindo, uma bactéria se divide em duas em quatro, e assim vai, tá? Esse processo é um processo que nada mais é que clonagem. Então, todos os indivíduos ali, todas aquelas bactérias que são cópias da original, possuem o mesmo DNA, elas são clones. E no caso sexuada, não. Aqui, como há união de gametas, ele vai ter uma variabilidade genética. Aqui vai vir 50% da mãe, 50% do pai. Vai ocorrer a formação de um novo DNA. Então, ocorre a variabilidade genética, né? Então, primeiramente, vamos dar ênfase aí, vamos definir direitinho a reprodução assexuada. Primeiro, na reprodução assexuada, ocorre a participação de apenas um indivíduo. Esse indivíduo se divide, formando novos indivíduos que são seus clones, tá? Como dado o exemplo das bactérias. Só que tem uma vantagem e uma desvantagem na reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, todos eles vão ter o mesmo DNA, eles são geneticamente idênticos. Porém, vantagem. Qual é a vantagem da reprodução assexuada? A vantagem é produzir muitos indivíduos em curto período de tempo. E a desvantagem é a variabilidade genética. Todos eles possuem o mesmo DNA. Vamos nos basear, já que eu dei exemplo das bactérias, vamos usar as bactérias como, mais uma vez, um exemplo. Se você está com uma infecção bacteriana, infecção urinária, como exemplo, se você vai tomar um medicamento, um antibiótico, esse antibiótico, ele não vai, ao você ingerir, ele não vai matar uma bactéria, ele vai matar uma colônia de bactérias. Por quê? A bactéria, ela não age sozinha. Ela primeiro vai fazendo as suas divisões celulares, formando novos indivíduos até ter uma população naquele grupo, que é o que a gente chama de colônia, porque todas elas desempenham a mesma função, né? E além disso compartilham, enfim, né? Compartilham alimento e tudo mais. E aí, essa colônia, quando começar a atuar, que aí o indivíduo perceber que está doente, vamos dizer assim, e ele toma um medicamento, esse medicamento vai atuar em todas as bactérias, porque todas elas têm o mesmo DNA, tá? Agora, muito cuidado. Aproveitando esse link aqui, muito cuidado quando a gente fala de bactéria resistente. Bactéria resistente, nessa ocasião aqui, nada mais é que é um DNA que vai ocorrendo a mutação de acordo com essa medicação que está sendo usada erroneamente, tá? E vai selecionando, ocorre um processo de seleção natural, basicamente. Vai selecionando aquelas bactérias que ocorreu uma modificaçãozinha simples que fez com que ela se beneficiasse diante daquilo ali. Então, essa única não vai morrer. Só que isso daí envolve muitas questões que vai ser falada lá no 9º ano. Então, eu vou deixar para falar esse assunto de bactéria resistente, de DNA recombinante lá no 9º ano, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui agora, nesse momento, é que as bactérias, elas vivem em colônias, e essas colônias nada mais é que clones da bactéria que deu origem àquilo ali, tá? E esse processo aí é realizado através da reprodução assexuada. Vocês vão ver que não é só as bactérias que realizam a reprodução assexuada. Até alguns vegetais também realizam. Então, eu vou definir aqui cada etapa, tá? Vocês vão ver que existem vários tipos de reprodução assexuada, que no caso são a divisão simples, que vocês vão ver que recebem outros nomes também, brotamento, partenogênese e a multiplicação vegetativa. Bem, primeiramente, divisão simples. A divisão simples, ela pode receber três nomes, tá? Ela pode ser chamada de cisparidade, bipartição ou também fissão binária. A única que não tem nada a ver é a cisparidade, ok? Bipartição, bi, dois. Partição, parte. Duas partes. Então, um indivíduo se dividiu em duas partes. Fissão binária, fissão, corte. Binária em dois. Então, aqui você já consegue identificar que é a mesma coisa. A cisparidade é a única que não tem um nome a ver com a situação, tá? Que é a divisão. Essa divisão simples ocorre, um indivíduo se divide formando dois indivíduos, e aqui está a demonstração desse processo. Então, a célula, que é a célula mãe, que a gente chama, que é a que origina as células filhas, elas vão haver o crescimento da sua membrana, né?
e o aumento do citoplasma. Em seguida, ela divide seu núcleo em dois, formando duas novas células, ok? Um detalhe importante, alguns organismos pluricelulares, vocês vão ver aqui que está escrito multicelulares e pluricelulares é a mesma coisa. São capazes de se dividir ao meio, originando dois indivíduos independentes e geneticamente iguais. Tá? E podemos exemplificar e falar sobre as planárias, por exemplo, que é um tipo de plateuminto. Eles são pluricelulares e realizam esse processo de divisão simples. Brotamento, que é outro exemplo de reprodução assexuada. Vocês percebem aqui dois indivíduos como exemplo. Tem aqui uma hidra e aqui a levedura, que é um tipo de fungo. Tanto a hidra quanto os fungos, vocês percebem que tem um brotinho aqui na lateral. Esse brotinho aqui é um indivíduo, é um outro indivíduo que tem, o DNA dele é identicamente ao original, ao indivíduo mãe, no caso está aqui, né? O indivíduo que deu origem. Assim como as leveduras. Percebe que essas bolinhas aqui que percebe na imagem, dá para ver na imagem, são brotos de levedura. Tanto um quanto no outro são exemplos de brotamento. Aqui você percebe que é um indivíduo pluricelular. Aqui já são seres unicelulares, ok? Partenogênese. A partenogênese, ela também é um tipo de reprodução assexuada, mas ela geralmente ocorre como alternância. Podemos dar o exemplo aqui das abelhas. As abelhas, elas produzem seus gametas, né? No caso, a abelha fêmea, que é, no caso, a rainha, né, que coloca o ovo, ela coloca os ovos e esses óvulos, os óvulos, eles podem ocorrer a fecundação com os espermatozoides do zangão ou não. Se ocorrer a presença do espermatozoide, ele vai se unir, vai fecundar e vai originar um novo indivíduo com um DNA totalmente diferente. Nesse caso aqui é uma reprodução sexuada, porque houve união de gametas. Nesse caso aqui, quando há união de gametas, óvulo e espermatozoide, pode originar dois tipos de indivíduos, que são as operárias e as rainhas. Professora, o que faz diferenciar quando que vai ser operária e quando que vai ser rainha? Vai depender do tipo de alimentação que essa larva vai receber durante o processo inicial, que eu vou falar já, tá? Agora, a rainha, quando ela coloca o óvulo e não ocorre a presença do espermatozoide, não tiver o zangão ali para liberar os espermatozoides, esse óvulo continuará se desenvolvendo até originar um indivíduo, que é o que chamamos de zangão. Então, se você perceber bem aqui, o zangão ele é originado do desenvolvimento do óvulo sozinho. Já as operárias e a rainha não. A operária e a rainha é originada a partir da fecundação do óvulo com o espermatozoide, tá? Então, nesse caso, o que é a partenogênese? É o processo reprodutivo assexuado, então é aquele processo da qual não ocorre a união de gametas, então é esse processo aqui, em que não ocorre a fecundação. Nesse caso, as fêmeas dão origem a um novo indivíduo sem a participação do macho. Quem é o indivíduo que ela vai dar origem? O zangão, tá? Então, além das abelhas, ocorrem outros indivíduos também. Ocorre em crustáceos, em lagartos, salamandras, peixes e aves. Agora, se as fêmeas não encontram machos para acasalar, elas acabam gerando filhotes sozinhos. Isso é uma forma evolutiva, tá? Por quê? Isso aqui é uma forma de evitar um processo de ameaça de extinção de alguns tipos de artrópodes. Então, com essa possibilidade, ele tem a opção de ocorrer reprodução sexuada e reprodução assexuada. Então, isso faz com que dê continuidade à sua espécie, ok? Então, vamos lá. Vamos definir o que faz diferenciar na fecundação, o que faz diferenciar quando que vai ser operária, quando que será a rainha. Primeiro, as larvas que originam operárias são aquelas que são nutridas com mel e pólen. Essas irão originar as operárias. Aquelas que são nutridas com geleia real, para quem já viu B-Movie, consegue entender isso daqui muito bem, né? E eles demonstram exatamente isso com relação à nutrição das abelhas. Aquelas larvas que são alimentadas com geleia real dão origem à rainha, ok? Bem, multiplicação vegetativa, que é o próximo tipo de reprodução assexuada. Alguns de vocês já observaram isso aqui acontecer dentro da sua geladeira.
Isso aqui é uma batata inglesa que, na forma de manter o indivíduo vivo, é fazer com que ocorra a presença de brotos no próprio indivíduo, tá? Então, essa batata vai originar um indivíduo idêntico à planta que a originou, tá? Isso aqui é o que a gente chama de multiplicação vegetativa. O que é multiplicação vegetativa? É regiões das plantas que são capazes de gerar novos indivíduos com a mesma carga genética. Então, já que a gente já conseguiu entender e perceber quais são as subdivisões da reprodução assexuada, agora a gente vai falar aí de reprodução sexuada. Bem, reprodução sexuada, primeiramente, produzem descendentes com características genéticas herdadas tanto do pai quanto da mãe, ou tanto do macho quanto da fêmea. Lembrando que essa divisão, ela é proporcional, tá? A gente considera que é 50% do pai, 50% da mãe. Professora, é 50% exato? Bem, vamos lá. Quando a gente fala em porcentagem hereditária, a gente está se baseando na quantidade de cromossomos que o indivíduo tem. Vamos dar o exemplo do ser humano. O ser humano tem 46 cromossomos. Então, em todas as células do corpo do indivíduo, do ser humano, né, vai haver a presença de 46 cromossomos, com exceção de uma célula. Qual é a célula que ocorre a redução desse número? Somente na célula sexual, tá? Isso tem um propósito. Vocês já pensaram, já pararam para avaliar? Uma pessoa com 46 cromossomos, todo o corpo dela, todas as células do corpo têm 46 cromossomos. A partir do momento que houver vamos agora ter um filho. Se as células sexuais não tivessem a redução pela metade desse número, quando unisse óvulo e espermatozoide, se cada um tivesse 46 cromossomos, ao se unir, quantos cromossomos haveria ali na união, na fecundação? Iria formar um total de quanto? 92 cromossomos. Ia nascer um ser humano? Lógico que não, né? A gente já conversou isso no ano passado, quando vocês começaram a tentar entender, se informar quanto à genética. E eu expliquei isso daí para vocês, né? Então, a gente sabe que todas as células vai haver a presença de 46 cromossomos, com exceção das células sexuais. Nas células sexuais ocorre a redução pela metade desse número. E aí vocês vão ver como é que ocorre essa redução nos próximos slides, ok? Então, vamos ver alguns tópicos, algumas definições que a gente vai trabalhar muito a partir de agora, tá? Então, primeiramente, quando a gente fala gameta, a gente está relacionando as células reprodutoras. Então, quando a gente for falar relacionado a óvulos, espermatozoide, a gente está falando de células reprodutoras, que é a mesma coisa do que gametas, tá? Então, a todo momento a gente vai falar gametas a partir de agora. Outro detalhe, gameta masculino, gameta feminino, ocorrendo o processo de fecundação, que é a união do DNA do masculino com o feminino, do gameta masculino com o feminino, vai haver a formação de uma célula ovo, também definida como zigoto. Agora, lembra que eu falei lá no início que a fecundação, quando eu estava falando com relação a sexo, que nem toda reprodução sexuada vai ocorrer o sexo, porque em alguns casos vai ter fecundação externa? É o que a gente vai falar então a partir de agora. Fecundação externa. O que seria fecundação externa? Fecundação, vocês já entenderam que é o processo de união de gameta masculino com feminino. Tá claro isso daí, né? O que seria a fecundação externa? É quando essa união de gametas ocorre fora do corpo do indivíduo. No caso, geralmente é da fêmea, né? Ah, professora, eu não entendi. Os anfíbios, eles vão ocorrer a fecundação externa. Então, o que eles estão fazendo aí? Isso aqui é um processo que a gente chama de amplexo. O objetivo aqui, o macho abraça a fêmea e ao ele fazer isso, ele pressiona e ela libera os gametas femininos na água. Consequentemente, ele também libera os espermatozoides na água, fazendo com que haja fecundação na água e a formação dos ovos na água, ok? Isso acontece com anfíbios, alguns tipos de peixes e em diversos invertebrados. Já a fecundação interna, o processo ocorre dentro do indivíduo, tá? Essa união ocorre dentro do corpo da fêmea. Esses ovos são produzidos em menor quantidade quando comparados com a fecundação externa, exatamente pelo processo de ameaça que aqui tem. É muito mais fácil isso aqui virar alimento de outro animal do que na fecundação interna, ok? Exemplos de indivíduos que têm fecundação interna.
Nós temos insetos, como exemplo, que faz parte do grupo de artrópodes, né, que são invertebrados. Tem raias e tubarões. Raias e tubarões são tipos de peixes, tá? São os peixes cartilaginosos. Répteis, aves e mamíferos. E tem também a reprodução sexuada nas plantas. Essa reprodução sexuada nas plantas, vocês podem confundir quando vocês viram lá a multiplicação vegetativa, né? Aqui é um pouco diferente. Quando a gente fala reprodução sexuada nas plantas, aqui tem o envolvimento de semente, porque a semente nada mais é que a fecundação do pólen, do grão de pólen, que é o gameta masculino, com o óvulo da fêmea. Então, existem dois indivíduos, macho e fêmea. Então, aí, como vai liberar gameta masculino e feminino, vai ocorrer a fecundação, que é um processo que faz parte da reprodução sexuada, tá? Então, as plantas também produzem gametas e se reproduzem de forma sexuada. Nas plantas com flores ocorre a produção de grãos de pólen, lembrando que o grão de pólen é o gameta masculino, que são levados à parte feminina da flor, que é o óvulo, né? Isso foi abordado no ano passado. Foi abordado no ano passado, no final do segundo bimestre. E a semente é originada a partir da união dos gametas e abrir em seu interior o embrião de uma nova planta. Galera, eu vou dar uma pausa nesse vídeo para não ficar muito extenso e eu continuo esse assunto aqui na próxima videoaula.